Olá, eu sou Vinícius e esse é o nosso 13º vídeo da série Domine Chess. Nos vídeos anteriores nós vimos um pouco sobre factories, como construir objetos a partir de funções, não usando funções construtoras, muito menos a herança de protótipos. Nós olhamos apenas superficialmente uma das técnicas de reuso de código do JavaScript. Agora nós vamos falar de um conceito chamado composição. O que acontece? Já há um bom tempo é disseminado que você deve aprender a orientação a objetos, porque as linguagens como PHP, Java, C#, elas são linguagens orientadas a objetos. E quando você começa a aprender JavaScript, uma das primeiras coisas que você se pergunta é: posso criar classes? Como faço para criar uma classe em JavaScript? Como eu já disse anteriormente para vocês, JavaScript, apesar de ser uma linguagem orientada a objetos, melhor dizendo, uma linguagem orientada a protótipos, ela não possui classe. Mas apesar disso, ela é uma linguagem multiparadigma. Isso significa que você pode escrever basicamente o paradigma que você quiser em JavaScript. Nesse caso, seguindo algumas técnicas, você pode sim usar programação orientada a objetos e até simular classes em JavaScript. A partir da sua versão 6 ou 2015, o JavaScript dá suporte à sintaxe de classes. Apesar disso, ela ainda não é uma linguagem que possui classes, sendo a sintaxe classe apenas um açúcar sintático para programação orientada a protótipos, herança de protótipos. Mostramos também quais são os problemas iniciais dessa abordagem. A intenção aqui não é denegrir ou falar mal da programação orientada a objetos. Afinal, ela é muito importante em outras linguagens como PHP, C# e Java. Não faz nenhum outro sentido, não faz sentido você usar outro paradigma, já que essas linguagens são preparadas e otimizadas para esse tipo de abordagem. Já em JavaScript, é um senso comum que a herança clássica, aí entra um conceito um pouco mais abstrato, eu espero que vocês já estejam familiarizados com isso, não é tão interessante quanto é feito pensar pela maioria das pessoas. John Armstrong, ele falou certa vez que, em tradução livre, entenda como tradução do Google Translator, você queria uma banana, mas o que você conseguiu foi um gorila segurando a banana e toda a selva. O que isso quer dizer? Qual é a ideia que ele queria representar quando ele falava da herança clássica em relação à composição? Primeiro nós precisamos entender o que essa frase significa. Vamos ver alguns conceitos básicos aqui. Na herança clássica, o objeto final ele herda todas as coisas do seu pai. Você tem a classe filha, a classe pai, o ancestral, a classe avô. Como seria isso, mais ou menos? Você tem aqui a classe, eu vou resumir aqui, tá? Você tem log, você tem events e você tem a classe contrato, ok? A classe contrato, ela emite eventos. Automaticamente eu quero que ela herde eventos. Ao mesmo tempo que a classe contrato, ela emite eventos, ela também interage com log. Então, para isso acontecer, a classe contrato tem que herdar os dois. Herança múltipla
a princípio não é possível. Então, para que contrato possa ter esses dois ancestrais, eu preciso de uma terceira classe, uma classe que herde eventos e log. Eu poderia ter log events. Aí, contrato herda log events. Ou eu poderia ter uma herança mais direta. Mas nesse cenário, eu não posso ter nenhuma classe que herde apenas eventos. Olha, eu quero que essa classe tenha eventos, mas não tenha log. Você percebe que já se torna algo complexo. Então, para ter contrato, eu estou carregando de 2 a 3 classes que eu não gostaria de carregar. Uma solução para isso é transformar log contrato em dependências, transformar log e eventos em dependências de contrato. Como nós fazemos isso? Seria algo parecido com isso. Const new contrato 1 igual a new contrato. Aí aqui eu passo log e eventos. Vou botar aqui para o lado. Que eu construí anteriormente. Deixa eu ver aqui. Log e eventos. Const log igual a new log const eventos igual a new events. Aí, finalmente, eu passo o nome do contrato. Contrato 1. Agora, contrato passa a ser dependente de log e eventos. Então, para construir uma classe contrato, eu preciso construir antes os objetos, as classes, evento e log. Isso é uma técnica muito usada. Só que no JavaScript tem um problema com essa técnica. Qual é o problema? Essa técnica ela funciona bem quando você tem uma linguagem que suporta interfaces. Por que eu estou dizendo isso? Quando você cria uma classe com esse tipo de dependência, um objeto com esse tipo de dependência, você está criando acoplamento. Contrato não pode existir você não pode extrair contato sem ter que carregar junto com você log e eventos. Às vezes eu posso querer ter log em banco de dados, log que vai ser enviado para uma fila de processamento, log em arquivo, log remoto, seja lá qual for o tipo de interface de log. A mesma coisa acontece com eventos. Então, fica um pouco complicado fazer esse tipo de coisa, esse tipo de gerenciamento, traz uma alta complexibilidade para o código. E JavaScript, por sua vez, não tem suporte a interfaces. Então, você literalmente teria que carregar todo este código aqui para poder extrair a classe contrato, o construtor contrato. Além de ter todo este boilerplate que nós chamamos para construir um novo contrato. Toda vez que você precisar construir um novo contrato, você precisa construir log e construir eventos. Em outras linguagens, isso é resolvido através de técnicas de injeção de dependências. JavaScript, por não possuir
suporte a interfaces e, entre outros motivos, como o environment, o ambiente em que ele está sendo executado, técnicas de injeção de dependência são um pouco complicadas, são um pouco complexas de você fazer, acaba trazendo ainda mais complexidade para o seu código. Entendeu? Nós temos sim grandes bibliotecas de injeção de dependências. Eu, particularmente, sou um grande amante de injeção de dependências. Eu gosto de usar muito, mas em JavaScript isso não faz muito sentido, já que a linguagem não dá suporte a interfaces e o boilerplate para fazer a injeção de dependências é um pouco complexo, é chato, além de tornar o código relativamente mais lento. É difícil você conciliar uma biblioteca de injeção de dependência dentro de JavaScript, mantendo ainda a qualidade, a eficiência, a velocidade e performance do código. É algo muito complexo de gerenciar. Por isso que você não vê por aí todo mundo fazendo injeção de dependências. Por exemplo, no Angular, a versão 1, você tem um grande pacote de injeção de dependências dele, que é intrínseco da biblioteca, do framework. Quem trabalha com Angular sabe que é bom, é ruim, mas chega um ponto que a aplicação fica com tantas injeções de dependências que você fica, uou, eu preciso importar essa aqui, injetar aqui, construir ali, configurar aqui, pá. É bom, é legal, mas traz complexibilidade ao código. E há uma vertente de programação que diz keep it stupid. Torne isso estupidamente simples. Keep it stupid, simple stupid. Desculpa o meu inglês aqui, tá saindo de cabeça, mas basicamente torne a coisa, o que você está construindo, estupidamente simples. Não traga complexibilidade ao que você está construindo. A vertente diz que se algo que você está fazendo está complicado, está complexo, então isso tem um grande potencial de estar errado. Tem um grande potencial do que você está precisando fazer, existe outra maneira de fazer. Tendo isso em mente, existe uma técnica que resolve o nosso problema. Você ainda vai depender de outras coisas, de outros objetos em JavaScript, mas fica muito mais fácil de você contornar. Por que eu estou dizendo isso? A filosofia do JavaScript é ser modular. Um arquivo, um módulo. Tudo são módulos. Entendeu? E você pega esses módulos e você vai juntando em módulos maiores. Entendam bem. Você tem um arquivo que tem uma função, que tem um objetivo. E depois você pega esse um arquivo, junta com outro arquivo que chama mais outros arquivos e cria um outro módulo que vai ser usado pela sua aplicação como módulo. É uma coisa muito simples de fazer no JavaScript, mas você precisa entender os conceitos, entender o que eu chamo de ciclo de vida de um objeto. Afinal, você tem que entender o ambiente onde o JavaScript está sendo executado. Mas isso é conversa para outros vídeos. Por enquanto, nós vamos falar apenas de composição. No próximo vídeo, nós vamos já, de fato, colocar a mão no código para mostrar para vocês como resolver essa questão aqui com composição, ok? Esse primeiro vídeo é mais um bate-papo explicando para vocês um problema, eu não tenho como entrar em grandes detalhes agora, o vídeo vai ficar muito longo, eu teria que preparar muito mais coisas para vocês e não é esse o objetivo agora, ok? Obrigado por terem assistido e até o próximo vídeo.